Muita gente já assistiu o filme Advogado do Diabo e todo mundo conhece essa expressão, mas o que pouca gente sabe é que o advogado do diabo existiu de verdade e era uma função exercida por um sacerdote nomeado dentro da Igreja Católica. E essa função de advogado do diabo existiu por quase 400 anos. Como que surgiu o advogado do diabo? O que ele fazia exatamente? E quando ele foi extinto dentro da igreja? É o que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Então já prepara a sua Bíblia, prepara o seu rosário, deixa o seu crucifixo no jeito, que o vídeo é bom. O trabalho do advogado do diabo, ele estava intimamente relacionado aos processos de canonização dentro da Igreja Católica. E aí você deve estar pensando, tá, mas o que é um processo de canonização? Será que é aquele negocinho lá de fazer canelone enroladinho com presunto, com queijo, com espinafre? Não é nada disso. Para de pensar em comida, jovem. O processo de canonização é o processo adotado pela Igreja Católica para elevar uma pessoa à condição de beato e depois de santo. Então é um processo feito para elevar uma pessoa que teve uma vida de retidão, de honradez, de prática do bem, à condição de santo. Ou, como é muito comum nos termos do direito canônico, elevar alguém à dignidade dos altares. E como é que funcionava isso antigamente? Muitos séculos atrás, esse processo era um processo descentralizado dentro da Igreja Católica, ou seja, várias pessoas dentro da igreja podiam nomear alguém beato ou santo. Inclusive, bispos tinham essa função de nomear santos. E como a coisa estava saindo um pouco do controle, a Igreja Católica definiu que somente o Papa poderia determinar se uma pessoa era santa ou não. Só que esse processo, quando ele passou a ser centralizado no Papa, ele se tornou um processo complexo, longo, que dava muito trabalho. Principalmente para você conseguir confirmar que uma pessoa realmente era santa, digna, correta, não tinha cometido nenhum tipo de falha grave enquanto estava viva. E aí, para poder atuar nesse processo, em 1587, o Papa criou a figura do advogado do diabo. O Papa que criou o advogado do diabo foi o Papa Sisto V. E aí eu fico com duas grandes dúvidas, né? O que leva uma pessoa a adotar o nome de Sisto, Papa Sisto? E a outra dúvida, que eu nem sei qual que é pior, o fato dele ser o Papa Sisto V, ou seja, 4 pessoas antes dele também gostaram do nome Sisto, para começarem a usar, depois que se tornaram papas da Igreja Católica. Mas então o nosso Papa Sisto V cria a figura do advogado do diabo, que na verdade tinha o termo técnico no direito canônico de promotor fidelis, promotor da fé. E o que era a função desse advogado do diabo? Ele era a pessoa que ia escarafunchar a vida daquele indivíduo que estava sendo candidato à beatificação ou à canonização. Ele ia descobrir todos os podres daquela pessoa. Ele ia questionar todos os milagres atribuídos àquela pessoa que estava sendo beatificada ou canonizada. Então a função dele, basicamente, era a função ingrata de ter que questionar a hombridade de pessoas que tiveram uma vida inteira de retidão e dedicação ao próximo e aos princípios do Cristo. E aí como é que funcionava esse processo de canonização antigamente? Que eu já falei aqui, não tem nada a ver com fazer canelone. Depois que o advogado do diabo reunia todas as evidências contrárias àquela pessoa que se pretendia santificar, canonizar, ele apresentava aquelas provas numa espécie mesmo de tribunal do direito canônico, onde ia ser decidido se aquele indivíduo realmente atendia ou não os requisitos para se tornar uma pessoa santa.
E esse processo todo lembrava muito um julgamento, era muito parecido, por isso mesmo que o nome técnico dele era promotor fidei, promotor da fé, porque ele atuava mesmo como uma espécie de promotor de acusação, apresentando provas contra o indivíduo que estava sendo santificado. E para vocês terem uma ideia de como esse processo era longo e complexo, tem uma santa que é famosa no mundo todo pela história de vida dela. Essa santa é a padroeira da França, é a Santa Joana d'Arc. O processo de canonização da Joana d'Arc é um dos mais longos da história, levou quase 500 anos para ela ser declarada santa da Igreja Católica e padroeira da França. Joana d'Arc morreu em 1431, antes do Brasil ser descoberto, e só foi canonizada em 1920. E se por um lado o processo de canonização dela foi um dos mais longos, dizem que também foi um dos mais bonitos, porque trouxe à tona todos os milagres e eventos que aconteceram na época em que Joana d'Arc libertou a França e logo depois da morte dela. Segundo os registros do processo de canonização dela, dizem que até o carrasco que foi responsável pela execução de Joana d'Arc, que morreu queimada, ficou impressionado com a calma dela e com os eventos que aconteceram durante a execução da santa. Dizem que várias pessoas que acompanharam a execução viram o nome de Jesus Cristo inscrito nas chamas que queimavam o corpo de Joana d'Arc. Dizem também que uma pomba, que representa o Espírito Santo, também foi vista voando e saindo de dentro das labaredas durante a execução da Joana d'Arc. E outra coisa que chamou muita atenção é o fato de que ela morreu carbonizada, incinerada numa fogueira, mas o coração dela continuava intacto, mesmo depois da execução. Então já deu para perceber que o processo de canonização não era simples, era demorado, complicado e tinha lá o advogado do diabo que estava ali só para procurar qualquer falha, qualquer vacilo que a pessoa tivesse cometido em vida. E por falar em vacilo, não é possível que você chegou até esse vídeo e ainda não curtiu ele, né? Não dá esse vacilo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha ele para aquele seu amigo que adora aprender um pouco sobre a história do mundo e sobre a origem dos termos do mundo do direito. E agora que eu sei que você já curtiu o vídeo, vamos descobrir como que terminou essa história do cargo de advogado do diabo. Então, estava lá o advogado do diabo com aquela ingratíssima função desde 1587, tendo que escarafunchar a vida de pessoas corretas e idôneas, muitas vezes fazer algo que ele mesmo se sentia mal por ter que desempenhar, até que em 1983, São João Paulo II, que era o Papa João Paulo II na época, fez uma pequena reforma no direito canônico. E nessa reforma, ele praticamente acabou com a função do advogado do diabo e mudou o modelo de processos de canonização dentro da igreja. A partir dali, daquela reforma de 1983, os processos de canonização já não lembram mais um julgamento no tribunal. Eles se parecem muito mais com uma reunião de uma comissão de sacerdotes estudiosos que se reúnem, analisam todas as provas e deliberam se aquela pessoa preenche ou não os requisitos para se tornar santa e apresentam o resultado dessa deliberação para o Papa. E até mesmo os requisitos para a pessoa ser considerada santa mudaram bastante depois dessa reforma de São João Paulo II. Basicamente, hoje, para a pessoa ser considerada santa dentro da Igreja Católica, é preciso que se comprove que ela realizou 2 milagres. Rapaz, um milagre já é difícil, imagina realizar 2 milagres. Comprovou isso aí, a comissão confirmou que realmente são milagres atribuídos àquela pessoa, ela cumpre aí o principal requisito para ser beatificada ou canonizada, dependendo da situação.
Lembrando que beato é aquele indivíduo que pode ser venerado em uma comunidade específica, em uma região específica, enquanto que o santo é aquele indivíduo que pode ser venerado dentro da Igreja Católica em todo o planeta. E aí algumas curiosidades sobre esse processo de canonização e a atuação do advogado do diabo. O Brasil, Brasilzão velho de guerra, que é um dos países que tem uma das maiores populações católicas do mundo, demorou a beça para ter o seu primeiro santo de casa. A primeira santa brasileira foi a Santa Paulina, canonizada por São João Paulo II em 2002. Só que ela ainda não era uma santa legitimamente brasileira, nascida no Brasil. Ela nasceu na Itália e morou no Brasil durante muito tempo, onde ajudou muitas pessoas e atuou professando os ensinamentos do Cristo, principalmente no sul do país. 5 anos depois, em 2007, o Papa Bento XVI, aí sim, canonizou o primeiro santo nascido em território brasileiro, que é o Frei Galvão. Então, Frei Galvão é o primeiro santo nascido em terras brasileiras. E Santa Paulina foi a primeira santa que atuou no Brasil e foi canonizada. E de lá para cá, nós já tivemos 37 santos brasileiros. A última dela foi a Irmã Dulce, que foi canonizada em 2019. E agora que você já conhece a história do termo advogado do diabo, aproveita e vai lá assistir o filme do Keanu Reeves e do Al Pacino. Eu não vou dar spoiler, mas digo para você que vale a pena, porque é um baita filme. Obrigado por ficarem comigo em mais esse bate-papo. Eu sou o Vinícius e esse é o canal Direito de Leve, onde a gente fala de curiosidades do mundo do direito de um jeito leve. Lembrando que toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. Fiquem com Deus!